Olá, 7 horas em ponto, quarta-feira, dia 25 de setembro. O dia já começou. E hoje aqui no Noticidade de Manhã você vai ver em Sorocaba o caso dos haitianos que vieram para o Brasil para trabalhar na construção civil. Hoje a maioria está desempregada e não consegue pagar o aluguel. A greve dos trabalhadores da saúde em Itapetininga ontem teve protesto. A gente mostra também arte e cultura. Em comemoração à primavera, uma nova atividade deu ritmo a quase 900 museus em todo o Brasil, entre eles um de Sorocaba. Tudo isso daqui a pouco. Primeiro a gente fala com você que sai de casa agora, vamos às notícias do trânsito. E a gente já fala com o Pedro Leão, que está ao vivo em Sorocaba. Bom dia, Pedro, como está o trânsito por aí? Bom dia, Nolan, bom dia a todos que acompanham o Noticidade de Manhã. Hoje eu estou aqui na Avenida Moreira César, na altura da Praça 9 de Julho, na região central de Sorocaba. Como podemos acompanhar pelas imagens, o trânsito aqui na região é intenso apenas no sentido dos motoristas que descem em direção à Avenida Juscelino Kubitschek ou pretendem acessar o centro ou a Barão de Tatuí. O sentido contrário, quem pretende descer a Avenida Eugênio Salerno ou até acessar a Avenida General Carneiro não encontra dificuldades. E agora falando sobre as rodovias, quem segue para São Paulo pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo só encontra dificuldade na chegada à capital. O sentido interior segue sem lentidão. Porém, nesta madrugada, um homem morreu atropelado por um caminhão na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba. Ele tentava atravessar a pista na altura do quilômetro 144, no sentido interior, quando o veículo não conseguiu frear a tempo e o atingiu. Ele morreu na hora. De acordo com a polícia, havia uma passarela a 300 metros do local. E olha só, Nolan, hoje é Dia Nacional do Trânsito e um dado interessante é que Sorocaba possui mais de 400 mil veículos emplacados e uma frota que cresce 6% ao ano. São muitos carros nas ruas, por isso é importante a discussão sobre um trânsito seguro. Para falar sobre o tema e outros assuntos, eu converso agora com o Carlos Eduardo Pasquini, que é diretor de trânsito da Urbis. Pasquini, bom dia. Para quem vai sair de casa agora, qual a dica para ajudar a melhorar o trânsito? É sempre uma dica importante dirigir com atenção, redobrar essa atenção nos horários de pico e seguir as normas, as leis de trânsito. Além disso, nós temos diversas rotas alternativas, devidamente sinalizadas pelo órgão de trânsito, que facilita o deslocamento do usuário. Quais os pontos de Sorocaba que mais sofrem com excesso de veículos? Na verdade, nós temos os grandes corredores viários, né? Todos esses corredores que fazem as ligações de bairros são os que mais têm saturação ou lentidão, principalmente no horário de pico. Aumentou o número de multas de vagas em vagas preferenciais? Infelizmente, ainda nós estamos registrando uma média de 80 multas mês sobre aquelas pessoas que desrespeitam as vagas especiais, tanto de deficiente físico como de idoso. Essas vagas, algumas vezes essas pessoas elas são deficientes, são idosas, mas não têm a autorização da Urbis para estacionar nesses locais. Exatamente, para estacionar nesse local é necessário uma credencial que a Urbis fornece para quem necessita, tanto idoso como deficiente físico, mas basta entrar no site urbis.com.br e colher todas as informações necessárias. Tá certo. E por que Sorocaba não tem mais radares móveis? Na verdade, o radar móvel em Sorocaba, os radares estáticos, estão suspensos apenas. Nossos técnicos estão fazendo uma avaliação de todas as vias da cidade, analisando cada uma criteriosamente sobre o aspecto de velocidade, para a gente poder depois ter uma definição final se esses radares retornam em atividade ou não. É possível que eles retornem no ano que vem? Se a análise técnica for definida que há necessidade desse equipamento no sistema viário, estaremos apresentando esses laudos, essas informações técnicas para poder decidir se retorna ou não à cidade. Mas é sempre bom lembrar que mesmo sem radares móveis é bom manter o limite de velocidade. Sempre. Inclusive 80% das nossas solicitações na Urbis são para redutores de velocidade. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tá aí, Nolan. Espero que essas dicas tenham ajudado os motoristas que vão sair de casa agora. Tá certo, com certeza ajudou, viu, Pedro? Muito obrigado. E olha, agora a gente fala, infelizmente, de mais um caso de violência. O ex-namorado da jovem de 17 anos, encontrada morta na semana passada em Votorantim, é o principal suspeito do crime. Ela estava grávida. A prisão temporária dele já foi decretada.
Diogo de Souza, de 20 anos, foi preso na hora em que ia prestar depoimento. Ele é suspeito de matar a ex-namorada de 17 anos que estava grávida. Para a polícia, ele deu duas versões sobre o crime. Na primeira versão dada, ele assumiu que realmente havia matado-a com 2 socos. E que ela teria caído, batido a cabeça numa pedra e falecido. O que ocorreu é um triângulo amoroso. Existia uma namorada, existia a Adriane, que era a outra que estava grávida, e ele no meio da história tentando ficar com as duas. O corpo da jovem foi encontrado nessa estrada que liga o centro da cidade de Votorantim ao bairro Carafá, 3 dias depois de ela ter desaparecido. A suspeita é que Diogo tenha matado a ex-namorada com medo de que ela revelasse a atual, que estava grávida dele. Para finalizar o inquérito, a polícia deve fazer na próxima semana uma reconstituição do crime. Já pedimos o agendamento de uma reconstituição junto ao IC de Sorocaba. Estamos aguardando a data, provavelmente para a próxima semana, e vamos fazer uma reconstituição. Por enquanto, o rapaz está preso temporariamente por 30 dias na cadeia de São Roque. E ainda ontem, uma amiga da vítima e a mãe dela prestaram depoimentos à polícia. Um adolescente morreu depois de tentar roubar um policial que estava à paisana no Parque Centenário em Jundiaí. O policial estava com a família no carro e reagiu à tentativa de assalto. O adolescente chegou a ser socorrido ao PS, mas não resistiu aos ferimentos. São 7h09. Em Sorocaba, os vereadores fizeram nesta terça-feira mais uma rodada de oitivas da CPI da Saúde. Desta vez, o assunto foi a policlínica da cidade, que também sofre com problemas. A reunião durou 4 horas. Prestaram esclarecimentos representantes da Policlínica Municipal, Cristiane Andréia Rosa de Lima, diretora de área, e Oslan Ferreira, diretor clínico. As principais reclamações são de longas filas para exames e a falta de qualidade no atendimento. Sobre problemas no agendamento, Oslan apresentou como causa a escassez de médicos em algumas especialidades. Nós não temos especialistas na rede para ocupar esse espaço. Oftalmologista não tem. Nós temos dificuldade em contratar oftalmologista. Então nós não temos como, a gente fica de mãos atadas. Vereadores trouxeram novas denúncias. A sogra de Anderson passou 3 anos com dores na barriga. Na policlínica, foi diagnosticada com uma inflamação na vesícula. Na última semana, descobriu no pronto-socorro municipal que tinha um tumor na bexiga e que não poderia ser operada imediatamente. Situação que desolou a família. É uma situação revoltante, indignante, né? E que nos faz ficar perplexos, né? E questionar o que fazer, a quem recorrer. Além das dores, né, atrozes que ela está sofrendo, ela está com baixa estima, está com um emocional totalmente abalado, é uma situação bastante complexa. A direção da unidade se comprometeu a apurar o caso. Já o vereador José Crespo questionou por que a policlínica móvel não sai mais da policlínica fixa, no Jardim Santa Rosália. Proposta descabida, porque isto foi um programa de trabalho que foi concebido e depois objeto de um marketing muito grande no governo anterior. Para ser mais exato, no ano eleitoral. Segundo Oslan Ferreira, o deslocamento de profissionais para o serviço itinerante comprometeria o atendimento na unidade fixa, mas disse que a policlínica móvel deve voltar a funcionar para descentralizar os atendimentos. Ela vai atender principalmente aos bairros mais distantes, que existem algumas unidades, como o Dr. Armando falou, que existem 10 ou 15 unidades que estão aptas e aparelhadas para receber esses novos especialistas que comporão o centro de atendimento da rede básica. Foram convocados a prestar esclarecimentos na próxima terça-feira representantes da Diretoria Regional de Saúde, do Centro Hospitalar de Sorocaba e também dos hospitais Santa Lucinda e Evangélico. E ainda falando sobre saúde, funcionários das unidades básicas de Itapetininga continuam em greve. O motivo é o atraso de salários.
Os servidores se reuniram por mais de 1 hora na frente da prefeitura, conforme orientação do sindicato da categoria. Um grupo formado por 10 trabalhadores e representantes do sindicato entrou para a reunião com o prefeito Di Fiore. O sindicato da categoria afirma que a população está sendo atendida por 30% dos 535 servidores. Eles reivindicam um salário atrasado e lutam para que o próximo, que vence no 5º dia útil de outubro, não atrase. Há um impasse entre a Prefeitura e o Instituto Vida, responsável pela gestão de programas de saúde de Itapetininga. Isso aí é uma briga entre o Instituto Vida e a Prefeitura, certo? Que a verba é repassada pela Prefeitura e, ultimamente, a verba que está sendo repassada está sendo insuficiente para pagar o salário dos trabalhadores. Fica jogando a culpa um para o outro. Quem trabalha na saúde reclama de que as condições de atendimento não são ideais, inclusive nos centros de atenção psicossocial. Estamos sem água, sem comida, né? E sem salário. Eu tenho funcionários lá que não conseguem ir trabalhar mais, funcionários de Guareí, funcionários de Itapetininga, que não conseguem trabalhar mais porque não tem como mais. Não consegue pagar o transporte, não consegue colocar a gasolina no carro. Como 30% dos servidores da saúde mantêm o trabalho, as unidades básicas Genefredo Monteiro e Rio Branco continuam abertas. Mas a qualidade do serviço público é questionada por quem não pode pagar um médico particular. É o caso da aposentada Rosalina, que espera por uma consulta com um médico vascular. Eu tinha consulta marcada para o dia 19/7. E de lá para cá, todos os dias, toda semana, nunca tem médico, não tem médico substituto. Eles deveriam dar mais importância, principalmente para os idosos e para as crianças. A população sempre sofrendo. E por meio de nota, a Prefeitura de Itapetininga informou que um convênio foi renovado com o Instituto Vida no dia 1º de julho, no valor de R$7 milhões por 6 meses. O Instituto Vida é responsável por gerenciar as UBSs. Nos dias 25 de julho e 25 de agosto, foram repassadas as verbas normalmente para que fosse realizado o pagamento das despesas. A Prefeitura disse que estuda a melhor maneira de solucionar o problema na greve. Hora de conferir os destaques de hoje, direto da redação do SBT Manhã, com Patrícia Rocha. Parte de um condomínio na zona leste de São Paulo foi interditada por vazamento de gás e os moradores protestaram. Segundo os moradores do condomínio Iguape, o problema do vazamento do gás foi relatado à construtora do empreendimento desde fevereiro deste ano. Mas só ontem a Defesa Civil foi até o local e interditou os apartamentos. Por conta disso, mais de 300 pessoas foram às ruas e bloquearam a Avenida Itaquera nos 2 sentidos por várias horas. Houve muita confusão e depois de várias negociações, a companhia de gás foi até o local e cortou o abastecimento e os moradores puderam voltar para casa. Mesmo assim, vários deles passaram a noite em claro, com medo de explosões. Hoje, as negociações devem continuar. Agora, 7h18, haitianos que estão em Sorocaba para trabalhar na construção civil agora devem deixar o alojamento onde moram. O dono da casa diz que as contas estão atrasadas. Voltamos ao imóvel no bairro Central Park, onde moram os haitianos. Desta vez levamos uma tradutora de francês para tentar abordar algum morador. O único que falou com nossa equipe se identificou apenas como Johnny, e ele tem 23 anos. O homem está há 1 mês em Sorocaba e disse a nossa tradutora que mora com outras 9 pessoas e que tem passado por dificuldades. Em torno de 10 pessoas moram aqui e todos passam dificuldades. Ele mesmo não tem trabalho algum e ele precisa de trabalho porque ele não tem família aqui. Johnny disse que está em situação legal no país, mas quando perguntado quem o trouxe para o Brasil, não é claro. Ele já veio com visa mesmo. Um conhecido do Haiti que trouxe ele para cá. Simplesmente um conhecido que ele já sabia que estava aqui. É na minha. O Noticidade mostrou na semana passada que um vereador e um deputado receberam a denúncia de que os estrangeiros viviam em condições precárias no imóvel. Crianças moram no local e uma mulher teria morrido depois de passar mal e ser atendida na Santa Casa de Sorocaba. Os haitianos vieram ao Brasil em diferentes épocas, a maioria para trabalhar na construção civil.
Dos 10 moradores da casa, Johnny afirma que 4 ainda trabalham no setor. A principal construtora que empregava os estrangeiros era a JP Maranhão. Eles chegaram até a empresa através de um pastor. Perguntou que tinha chegado esses haitianos lá na casa dele, lá na igreja, e eles estavam precisando de emprego. E como na construção civil nós estamos com dificuldade de mão de obra, eu registrei primeiro 2 haitianos, arrumei serviço. Entre 2011 e 2013, a construtora chegou a ter 8 estrangeiros, mas demitiu o último haitiano em maio e garantiu que todos estavam em situação legal no país. Para Pedro, eles só foram dispensados porque não faziam o serviço corretamente. Eles, no início, um bom tempo, eles trabalhavam bem. Trabalhavam, por sinal, eu classifiquei um de pedreiro, os outros um de carpinteiro e os outros pedreiro. Mas daí em diante, quando eles pegaram um certo tempo de trabalho, não trabalhava mais, só andava na obra para lá para cá, não trabalhava. Quando a gente reclamava, mesmo encarregado, reclamava para eles, falavam na língua deles lá e aí ninguém entendia. A situação dos haitianos pode ficar mais complicada. A casa onde eles moram é alugada e o dono quer o imóvel de volta. O proprietário é Francisco. Há 3 meses as contas de luz e água da casa estão atrasadas. Por conta disso, teve um nome negativado. Meu nome está no Serasa, no SPC, tem 3 contas de água atrasada. O imóvel é para alugar. Desde que ele estivesse pagando tudo certinho, conservando bem a casa conservadinha, para mim não tinha nenhum problema. Segundo Francisco, o acordo de locação foi feito com a construtora JP Maranhão em 2011 e o aluguel do imóvel foi pago até agosto. Mesmo não contando mais com os funcionários haitianos, o proprietário da JP Maranhão pagou o valor para dar tempo dos estrangeiros arrumarem outro lugar, mas agora vai rescindir o contrato. Eu como dono da empresa e a casa está no meu nome, se tiver alguma coisa atrasada eu posso até pagar, mas vou rescindir o contrato. Não vou ficar com eles, não trabalham mais comigo. Para tentar melhorar a situação dos haitianos, o vereador Isídio de Brito entrou em contato com a Prefeitura, Consulado e Polícia Federal. A Secretaria de Cidadania está fazendo um levantamento da situação das famílias e nós vamos acompanhar esse trabalho até que essas pessoas tenham uma condição digna de moradia, porque tem muita gente naquela casa. Agora a gente fala do tempo, as temperaturas caíram bastante nesta quarta-feira. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que hoje tem mínima de 10 e a máxima não passa dos 18 graus. Olha só, a lua ainda pode ser vista. Veja agora como ficou o tempo em outras cidades da nossa região. Em Piedade, as temperaturas variam entre 9 e 19 graus. Itapetininga registra máxima de 20. Em Capela do Alto, mínima de 10 e máxima de 21 graus. Mesma máxima prevista para Jundiaí. Agora olha essa história. Ratos e cobras que eram transportados por uma caminhonete da Polícia Ambiental ao zoológico Quinzinho de Barros, em Sorocaba, acabaram caindo do veículo, mas os animais foram recuperados. A polícia não soube dar mais informações sobre a causa do acidente. São 7 horas e 25 minutos. Começa hoje e segue até o fim de semana em Sorocaba, mostra de teatro de rua. Quem conta toda a programação pra gente é o Pedro Leão. Pedro. São diversos espetáculos nas praças Frei Baraúna e Coronel Fernando Prestes. E além de uma oficina no Sesc de Sorocaba. Os detalhes da programação eu converso agora com o Roberto Sgarbiero, que é animador cultural do Sesc. Roberto, bom dia. O que esperar desses espetáculos? Bom, o processo de seleção dos espetáculos privou por uma variedade de estéticas, de poéticas e de regiões do Brasil também. Então, cada espetáculo que vai para a mostra tem uma característica diferente, uma forma, desde espetáculos mais festivos, mais visuais, até coisas mais reflexivas, ocupando um espaço menor. Mas o importante é privar a relação com o espaço público, né, e uma forma de utilização e de ressignificação do espaço público. E a oficina que vai acontecer no Sesc, como vai ser essa oficina? A oficina é fundamentada em jogos teatrais, certo? Que são jogos teatrais voltados para o teatro de rua, né? Então, ela é uma oficina mais prática, né? Não é um tanto de conversa, mas é voltada para quem está interessado em conhecer o teatro de rua. As pessoas vão aprender técnicas do teatro de rua, vão poder interagir ali com os atores, os ensinamentos?
Isso, um dos atores é de uma das companhias, o Buraco do Oráculo, que vai fazer o espetáculo Ópera do Trabalho na sexta-feira. E ele no sábado vai dar a oficina sobre práticas físicas, né, corporais, e um pouco de voz e coisas assim relacionadas ao fazer teatro na rua, né, que é diferente do espaço fechado de uma sala de espetáculo. Como participar desta oficina? Certo. As inscrições estão abertas na central de atendimento do SESC. Pode ser de terça a sexta, das 9 às 22 horas, e de sábado e domingo, das 10 às 19. É só procurar a central de atendimento e fazer inscrição. Pode telefonar também para pedir informações. Qual que é o telefone? O telefone é 3332-9933. Voltando aos espetáculos, os espetáculos são abertos ao público em geral? Isso, todos os espetáculos vão ser nas praças, sem necessidade de ingresso, é só chegar e assistir. Que é a característica do teatro de rua também, né, de ser inclusivo e abrangente, né? Hoje é a abertura, e qual é a peça que está programada? O espetáculo de hoje é o Baile dos Anastácio, do Grupo Oi Galê, do Rio Grande do Sul. Esse é um grupo com uma história muito longa dentro do teatro de rua, já esteve aqui em Sorocaba com outros espetáculos também. E é um espetáculo mais divertido, mais engraçado, mas que também tem uma reflexão sobre a sociedade patriarcal, o casamento arranjado, né, e uma série de coisas desse tipo. Tá ok, muito obrigado pelas informações. A apresentação de abertura acontecerá às 5 horas da tarde na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. A programação completa você pode conferir no site do SESC, que é www.sescsp.org.br/teatro de rua. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pela participação de hoje. E a gente continua falando sobre cultura. Uma atividade ontem deu início à Primavera dos Museus em Sorocaba e teve bastante ritmo, viu? Saltos mortais, estrela, movimentos rápidos e sincronizados na demonstração de capoeira do grupo sorocabano Gingaí. A roda de capoeira deu lugar à roda de samba, ritmo que cativou o público, convidado a participar. Qual é seu nome? As duas artes, apresentadas na noite de terça-feira na Casa do Turista, sintetizam a cultura afro-brasileira, tema da 7ª Primavera dos Museus. O objetivo é ensinar e promover uma reflexão sobre a realidade do afrodescendente no país. A gente não pode deixar morrer, né? Porque a cultura brasileira é muito bonita e muito importante. Acho que tem que ser sempre lembrado, ainda que foi um momento triste da nossa história de escravidão, mas é importante lembrar para que nunca mais se repita e tá viva aqui, né, a lembrança. A valorização dessa mistura de África e Brasil é mais do que necessária, de acordo com a presidente do Centro Cultural Quilombinho, que fez questão de cair no samba. Quando a gente traz o conhecimento da história, da africanidade do povo brasileiro junto aos museus, nós estamos colocando a história no seu devido lugar. Então isso é fundamental para a nossa comunidade, não só para a população negra, mas como para a população brasileira. A 7ª Primavera dos Museus é realizada simultaneamente em 880 museus e centros culturais de todo o país, com exposições, teatros, dança, mostras. Aqui em Sorocaba, a única instituição que participa é o MAX, o Museu de Arte Contemporânea. E a população está convidada para as próximas atividades. Tudo gratuito. Hoje, especificamente quarta-feira, às 19 horas, na Casa do Turista, o público terá a oportunidade de participar de uma palestra onde ele ouvirá a Mãe Ofá, que é de São Roque, que estará desenvolvendo um pouco da história da cultura afro e da religião afro. E logo após haverá uma apresentação de dança afro. E na quinta-feira, amanhã, a partir também das 19 horas, a gente vai ter uma roda de samba de raiz com grupos de Sorocaba, mais o Coral Momunes e o Coral do Quilombinho. Bacana.
A Casa do Turista e o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba ficam ao lado da antiga estação ferroviária da cidade, na Avenida Afonso Vergueiro, na altura do número 280. O Noticidade de Manhã fica por aqui. Participe dos nossos telejornais, mande sua sugestão pelo tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, é o 15 3238 8804. Outras notícias da região, à 1 da tarde, no Manchetes Noticidade, com Mariel Marte. Um ótimo dia para você. Tchau.